A gente sempre um prazer receber esses profissionais, porque nós vamos no limite, ou nós vamos com a arte e eles trazem de forma acadêmica o conhecimento deles para esse bate-papo. Então, quem quiser começar, fazer esse então, Sandra, tá? Começar falando de toda essa experiência que você... Você já tinha assistido o espetáculo, não foi? Eu já vi o filme. O filme, tá. Nessa casa tão linda, por favor, fique à vontade. Boa noite, né, a todos. Bom, primeiro, uma imersão de emoções, né? Eu acho que para a gente que lida com a psicanálise, como conversamos ontem também lá na Uniub, é sempre um grande prazer poder ouvir falar e ver de uma forma com menos caricatura, né? Porque a psicanálise às vezes é vista de uma forma muito caricaturesca, né? E acho que tanto o filme que eu assisti, um pouco mais amplo, né? Mas também mostra bem exatamente essa personalidade do Freud, tão instigante, né? Eu acho que uma das coisas que eu penso muito a respeito, independente se a gente gosta ou não gosta, se a gente acredita ou não naquilo que a psicanálise nos traz, uma das coisas inegáveis é que ele mudou a história. Ele mudou. A partir foi um novo paradigma, digamos assim, um novo soco na ferida narcísica, né? Quando ele deixa bem claro que nós não somos donos da nossa própria casa, né? Ou seja, que a gente lida com questões muito inconscientes e acho que a peça mostra isso com muita clareza. E eu acho que, apesar de tudo isso, é uma personalidade muito, né, difícil. Eu não acredito, né, que a gente não conheceu, mas conheceu através da literatura, dos estudos. Uma personalidade difícil, mas uma personalidade que se dispunha a investigar. Assim como a psicanálise é um método de tratamento, né, eu vou falar dessa posição de hoje, porque hoje nós temos uma evolução, inclusive não só dos conceitos, mas de toda a técnica psicanalítica, mas ainda assim fundados na ideia do inconsciente, da transferência, né, embora com muitas modificações. Então, o Freud foi uma figura fantástica, no sentido que ele trouxe essa ideia de poder dar voz, né, aos sintomas, aquelas mulheres, quando ele começa todo o trabalho dele, né, que não tinham compreensão da medicina, ou que eram deixadas à revelia, ele dá voz a isso aí, ou seja, ele deixa bem claro que onde faltam as palavras, sobram os sintomas, ou seja, sobram as doenças, né? E acho que isso foi uma grande modificação, né, que ele traz para a compreensão humana. Estou falando muito rapidamente, porque eu acho que a própria peça já trouxe muitos conceitos, e acho que nós não estamos aqui para isso. Mas uma das coisas que me encanta, e que me encantou tanto na peça quanto no filme, é a capacidade de dois homens, tanto do Lewis quanto do Freud, poder conversar, apesar de pontos de vista tão diferentes. Então, acho que a peça, não sei se vocês sentiram, mas é a capacidade do diálogo, né? A capacidade das pessoas poderem defender aquilo que acredita. Não importa se o outro vai ser convencido ou não, né? Muito embora Freud era uma personalidade que gostava de impor, né? Mas, com muito respeito, tudo que a gente lê a respeito das pessoas que o acompanharam no final, porque esse final que vocês mostram foi exatamente um pouco antes dele morrer, né? Então, o Freud muito debilitado, mas muito firme nas convicções, inclusive na convicção de poder tirar a própria, não é tirar a própria vida, mas não permitir que fossem feitos todos aqueles esforços, né, hercúleos e para que ele pudesse continuar sofrendo. Então, acho que só por aí a gente já vê uma personalidade realmente, né, bastante forte e bastante definida. Mas todo mundo deixa isso, a literatura nos mostra a capacidade amorosa dele de poder receber as pessoas
estar pensante até o último momento. Tanto que ele, né, quando você fala, traz aspirina, ele diz, eu não quero ficar, ele não quer perder a lucidez. Eu acho que isso é uma das coisas que a parte científica, né, nos mostra e que nos ajuda, se a gente acredita nisso realmente, porque aí é aquela história, crença é um negócio complicado da gente conversar, porque quando a pessoa tem uma crença, né, tem uma experiência, acho que a gente for falar, talvez até o Fernando fale melhor, porque eu realmente não sou religiosa, né, e também não sou cientista, eu sou uma psicanalista que acredita nos preceitos, acredito naquilo que a psicanálise, né, nos trouxe, acredito pessoalmente naquilo que eu pude cuidar em mim, né, a gente pode pensar, quando na época do Freud ele falava em cura, né, era um modelo médico, no momento ele era médico, então ele traçou toda uma ideia de cura. Hoje nós não pensamos em cura, nós pensamos em poder nos conhecer, né, e trazer aquela pessoa que nos procura a ter melhores condições de lidar com o desamparo. Que eu acho que Freud deixa isso muito claro. Nós somos seres desamparados. E é por isso que eu acho que a gente busca as nossas crenças, seja ela na religião, na ciência, a gente precisa buscar. O próprio Freud dizia, quem não tem ciência, que tenha religião. Ou seja, é preciso ter fé. E aí eu vou um pouquinho além, não a fé no sentido, né, da religião, mas da religiosidade, de poder acreditar e de poder ter esperança, no sentido de esperançar. Né? Ou seja, da gente poder buscar, e aí é preciso crer, né, nesse sentido. Agora, sem considerar se a crença é religiosa, se existe Deus, talvez vocês possam dizer, hoje me pergunto, eu não tive uma educação religiosa, né? Nós tivemos, na minha família não era, crescemos na religião católica, mas minha mãe ela ia no centro espírita, ela ia no centro de Umbanda, ela ia na igreja, então assim, não era uma aula que a gente, né, tinha ali toda aquela rigidez. E também, mas temos aí, usando um pouquinho do modelo do Jung, né, no nosso inconsciente coletivo, nós temos a questão da religião, né, dentro de si. Por isso a gente diz, Deus nos ajude, vai com Deus. Quer dizer, como o próprio Freud dizia, pode ser um hábito? Sim, mas eu acho que é algo que temos, que todos carregamos e que, de uma certa forma, às vezes nos ampara diante desse sentido, né, que hoje a gente trabalha muito, não tanto com o inconsciente como com o consciente, mas com o infinito, né? Bill nos fala muito disso, que é um outro psicanalista mais contemporâneo, desse infinito informe. Então nós estamos sempre em busca de, nunca chegamos, infinito informe, né? Que a gente não alcança, ou seja, nós estamos buscando e a gente precisa acreditar que estamos a caminho de uma melhor condição de ser humano. Eu acho que essa é uma das questões que o Freud falava muito, que a psicanálise era a ciência que trazia a cura pelo amor, né? E acho que essa é uma das questões importantes que a gente trabalha no sentido do poder cuidar, né? E cuidar de que, para que a gente não fique cegos, nem pela ciência, nem pela religião, ou por qualquer crença, mas que a gente esteja sempre em busca de poder acreditar e investigar. Acho que essa é uma das grandes questões da psicanálise, é a investigação, para que a gente possa realmente investigar, não aceitar qualquer coisa como uma resposta para acalmar o nosso desamparo, acalmar as nossas dores. Nós nunca saberemos realmente chegar lá nesse ponto, né, último, a realidade última, realmente acho difícil a gente poder conhecer. Bom, mas a gente fica aqui falando, não é para isso, né? Obrigado. Não, agora, Fernando, suas primeiras considerações. Assim, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Acho que está mais perto. Estão escutando, né? Boa noite a todos. Então, quer dizer, o que a Sandra falou aqui, ela é especialista nessa área da psicanálise, e ela falou muito bem que ela viu aqui nessa peça, que foi uma peça muito importante,
Por quê? Porque mostra o conflito do Freud e também do Lewis, que o Freud convidou para conversar na questão da crença no Pai e na questão também da negação de Deus. E você vê que interessante a gente ver, por exemplo, Freud. Tanto Freud quanto Lewis, eles tinham sérios problemas com a figura paterna, com o pai. Né? E a gente sabe que o pai é um arquétipo também de autoridade. E vocês vejam, por exemplo, que eu, por exemplo, na minha vida profissional, em mais de 30 anos, eu sempre que eu topei com um ateu, esse ateu sempre tinha problema com o pai. Porque você vê que muitas vezes o problema que ele tem com o pai, que às vezes tem aquele pai que é meio cafajeste, aquela coisa toda, isso é normal. Muitas famílias passam por isso. E acabam o quê? Projetando aquela imagem fantasmática do pai no pai maior, que é Deus. Então a gente vê essa questão também, tanto o Lewis também, que tinha problema com o pai, e ele também era um ateu, até o momento que ele teve uma conversão, mas essa conversão nem ele sabia explicar direito por quê. Quem não tem, né, problema com o pai? Então, mas a figura paterna, principalmente. Então, Freud, ele projetava isso, sei lá, acho que no pai maior, né, fazer aquela projeção. Ele não acreditava, porque desde o início ele dizia, as figuras que ele buscou proteção e buscou admirar, ele falhou, né? Ele falhou. Vocês falam até isso na peça, e todas as autobiografias do Freud deixam isso bem claro. Então, essa busca que ele diz, não, essa figura ele não conseguia, né? Embora buscasse colocar como isso sendo uma busca, mas ele diz, nem sempre a gente encontra, né? Então, e o que a gente vê também, Sandra, é que ele tinha um apego diferente pela mãe. Tá? É uma coisa assim que a gente vê, por exemplo, essa questão do complexo de Édipo, ele, na realidade, baseou muito nele também. Faz tudo, né? Tudo nele, porque ele era um médico, vamos dizer assim. Ele era um auto-investigador das emoções. Então, É a partir daí que ele vai poder escrever psicanálise. Exatamente. E a gente vê que essa busca pelo inconsciente, por exemplo, eu vim aqui também representando a Aliança Municipal Espírita. Então, acho que aqui tem muita gente que é espírita. Então, eu anotei aqui uns dados mostrando os pontos de convergência da psicanálise com o espiritismo. Tá? Então, por exemplo, um dos principais pontos de convergência que a gente nota entre a psicanálise e a doutrina espírita é que ambos concordam que é preciso olhar as causas ocultas de um transtorno e doença. E a gente vê, por exemplo, aqui em Uberaba tinha um sanatório espírita, e o diretor do sanatório, o Dr. Inácio Ferreira, que eu conheci, que ele era muito amigo do meu sogro, que meu sogro era psiquiatra, o Dr. Elias Barbosa. E o Dr. Inácio Ferreira, ele escreveu 3 livros, aliás, e esses 3 livros ele mostrava o quê? As causas espirituais que tinham na maioria dos transtornos mentais, principalmente doenças mentais. Ele mostrando que existiam causas espirituais mal resolvidas, não é? Em vidas passadas. Então aqui, por exemplo, a psicanálise, essas causas estariam reprimidas no inconsciente, gerando sintomas. No espiritismo, essas causas seriam questões espirituais não ou mal resolvidas desta e de outras vidas. Porque um dos pontos básicos da doutrina espírita é o quê? É a reencarnação. Tá? Então, quer dizer, isso aqui muitas vezes a gente vê no inconsciente. Não é que o Freud falou muito, estudou bastante isso, que mostrou a importância do inconsciente na vida do ser humano. Nesse inconsciente, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que está gravado ali, arquivado, todas as vidas que nós já tivemos, tudo que a gente já teve, já passou, tudo. Né? Então, o que acontece?
a reencarnação ela vem o quê? Complementar o trabalho do Freud. Então, aonde muitas vezes o negócio impacta, na doutrina espírita, utilizando a reencarnação, quer dizer, no estudo do inconsciente, sob essa perspectiva das vidas sucessivas. Quer dizer, o inconsciente é maior, então, do que a gente imagina. Claro. Então, porque dentro da própria doutrina espírita, existe vamos dizer assim, lá nós temos também o inconsciente, o consciente e o superconsciente. Quer dizer, esse inconsciente é onde está gravado tudo ali, tudo. Posso fazer só uma partezinha? Desculpa. Não, eu estou Eu vou fazer o contrário agora. Agora vou eu trocar e vou deixar vocês conversando e volto daqui a pouco. Pode ser? Obrigado, Marcelo. Só para complementar o que você falou, eu estava ouvindo lá no camarim, você falou, a Freud dizia que a cura é feita através do amor. Como é que é? Dizia que uma das questões da psicanálise era a cura pelo amor. Que tem tudo a ver com o pensamento cristão. Isso. Não é espírita, é cristão. Né? Tem um sentido nisso, né? Por quê? Por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam lá com conflito. Nossa senhora, o sujeito chegou, uma mulher, por exemplo, falou, nossa, eu tive um sonho horroroso. Eu sonhei com meu pai. Estava tendo relações íntimas com esse pai. E a pessoa fica doida. Fala, meu Deus, isso aí é um absurdo, isso é um pecado. Então, quer dizer, a gente chega e explica para a pessoa, não tem nada de pecado. Mas por quê? Porque muitas vezes em vidas passadas, a gente sabe que pode ter trocado as posições. Quer dizer, hoje você é filha, mas em vidas passadas você pode ter sido esposa desse seu pai. Então, quer dizer, a pessoa fica mais confortável e ela entende dessa forma. Você entendeu? E não fica tão chateada. Talvez aceite mais do que a gente falar de fantasias reais, né? Exato. Que a gente tem mesmo pai, Isso. mãe. E que Eu acho. muitas vezes é normal. Né? É sempre, né? Eu acho que, nesse sentido, a psicanálise, a psicologia e a espiritualidade têm coisas muito em comum. É diferente. Assim, o Freud ele tinha um problema com as religiões. E religião é diferente de religiosidade. Quer dizer que a religião era uma Ilusão, né? Aí você vê, Odilon, a maioria das guerras que já existiram no mundo foi por causa de religião. Você vê, até hoje ainda tem guerra por causa de religião. Muçulmano, lá, a questão com os judeus, não é? Tudo por causa de religião. Então, eu acho que nesse sentido o Freud trouxe uma reflexão muito profunda para o mundo, o século XX, né, para o mundo contemporâneo, trazendo essas ideias que ele era um questionador. Engraçado, aqui em Uberaba, inclusive, era desculpem os católicos, evangélicos ou outras religiões, mas inclusive não trazer um espírita aqui, né, para conversar com a gente aqui em Uberaba, porque evidentemente é uma terra do Chico e aqui o espiritismo, inclusive, e o catolicismo se confundem muito também, se aceitam, se agregam, esse sincretismo é importantíssimo, aliás, deveria ser em todos os lugares, né? Mas ele era um questionador, Freud, né? Ele não dizia que a obra era acabada, né? Você falou isso ontem lá, né? Ele dizia assim, não, a gente não conhece nem a nós mesmos, né? Psicanalistas, né? E o Allan Kardec, também na sua codificação, ele dizia, não acredita em nada que não passe pelo crivo da razão e do coração. Ou seja, a fé cega, não. Questionamento. O que essa peça propõe, eu acho isso. Questionamento. É para mudar a ideia de alguém, um ateu virar crente, ou crente virar... Não. É só para a gente refletir. É só para trazer pensamento, para enriquecer ou inclusive, reforçar a nossa crença. Crença no ateísmo ou crença
mas na religiosidade, numa religião. Você concorda? O ateu é isso. Na verdade, o ateu, no fundo, ele não é que ele não acredita em Deus, não aceita Deus. Mas a maioria dos ateus que eu já conheci, igual eu falo com ele, é uma questão com o pai. É uma projeção do pai no pai maior. Quer dizer, igual o Lewis falou lá, que não aceita nenhum Deus. Eu até notei que ele falou que ele não aceita a frase lá. Não queria mais um pai. Não quero outro pai. Quer dizer, em relação a Deus. Mas você vê que a bronca é séria. Agora, essa questão da religião, da religiosidade, ateísmo versus a crença religiosa, qualquer que seja ela, não há filósofo no mundo ainda que já conseguiu dar conta desse mistério, né? Porque essa conversa não vai ter fim nunca. Não tem vencedores. O que é muito bonito, eu acho que na peça que nos encantou muito é isso. Odilon, agora uma coisa interessante que eu vejo, eu já conheci muitos ateus, e muitos ateus são muito bons, têm um coração muito bom. Quer dizer, o sujeito ele é ateu, mas ele é um sujeito caridoso. E do ponto de vista espiritual, isso. Eu também concordo com você, tem tanto ateu tão melhor que tantos cristãos. Vai não é? E na sua prática cotidiana, na sua vida. Então, e muitas vezes o ateu, quando ele faz a caridade, ele faz sem esperar nada em troca. Ele não está esperando uma vida depois da morte, não está esperando nada. Ele faz o bem pelo bem. É que ele é, né? Exato, o que ele é. Ao contrário, por exemplo, de uma pessoa que tem uma crença religiosa, ela faz o bem já esperando o quê? Um benefício que ele vai receber depois de morto. Ou por culpa. Você entendeu? Não é? E eu lembro uma vez, o Dilon, perguntaram uma vez para o Emmanuel, que é o guia lá, o guia espiritual do Chico Xavier, falando aqui, nós temos um livro que chama Nosso Lar. Sim. E lá mostra a colônia espiritual. Aí perguntaram lá para o Emmanuel se tinha muito espírita lá no Nosso Lar. Aí sabe o que o Emmanuel falou? Não. A maioria dos habitantes do Nosso Lar são católicos, judeus e ateus. Olha só. Por quê? Porque o ateu, quando ele faz o bem, ele faz sem esperar nada em troca. Ele faz o bem pelo bem. É uma pessoa generosa mesmo. Não é? E você vê, tem muita gente aí que anda com o Evangelho, com a Bíblia, debaixo do braço, sai do templo, sai da igreja, sai do centro espírita e já começa a meter o pau no vizinho. Falar mal da vida alheia, fazer Eu, como espírita, também já ouvi no encontro espiritual dizendo assim: os espíritas estão desencarnando muito mal. Doutor Inácio Ferreira. Por quê? Porque a essência do espiritismo é ação. Ação real naquilo, nas crenças que acreditam, ou como todo cristão deveria ser. O que os cristãos, eu estou falando de modo geral, espírita, cristão, evangélico, todos, né? O que esses cristãos que saem metendo o pau no outro, acusando, apontando o que é certo, o que é errado, acusando aquele que está... O que esses chamados cristãos ainda não entenderam sobre o cristianismo? É inacreditável, né? Agora, eu queria só trazer uma coisa que eu, de um padre, de um jesuíta, que para mim é uma das coisas mais lindas. É um pequenininho, o texto é um pouquinho maior, tem várias frases dele. O Pierre Chardin, que ele é de 1881, ele morreu agora em 1955, depois do Freud, portanto. E ele é um padre jesuíta, teólogo, filósofo muito importante, francês, e ele construiu uma visão muito interessante sobre teologia, religiosidade e ciência. E ele diz assim: a religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos.
A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que devem fazer e para serem guiados. A espiritualidade é para aqueles que prestam atenção à sua voz interior. Olha que coisa linda. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. Que é o que a psicanálise faz. Que é o que a psicanálise faz. Você questione sempre, né? Investigue sempre, né? E quando se fala das questões, né? Quando ele diz que a religião é uma ilusão e é uma forma de permanecermos infantis, esperando para poder resolver os conflitos, né? Buscando isso. Isso é uma vida, né? Acho que não sei nem se tem, se tem mais uma, né? Mais várias, né? Para a gente poder tentar entender e resolver mesmo essas fantasias, tudo isso que o Freud trabalha muito bem e que começa com ele e aí evolui com todo o trabalho da psicanálise, que além daquilo que se sabe, né? E ele fala isso com muita propriedade, o mais importante é o que não se sabe, mas é o que move a gente. E que muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Ou a gente busca referências e busca colocar isso em outras situações, em outras pessoas, né? Em Deus, no governo, né? E aí a gente pode escolher. Ainda bem que a gente tem isso para fazer. Agora, nós vamos temos o nosso microfone aí na plateia? Tá lá. Alguém gostaria? Olha o braço, levantou lá atrás, olha, atrás de você. Kátia, ali atrás. Vamos abrir aí para o público, se quiser perguntar alguma coisa para qualquer um. Fique à vontade, por favor. Boa noite. Boa noite, fala alto, ali pertinho do microfone. Alô. Oi. Vamos ouvir. Então, existe muita diferença entre a religião e Deus. Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque uma pessoa que vai à igreja, a pessoa que vai ao centro espírita, um amigo nosso que era espírita e pregava para todos os lados, maltratava a filha dele. Então, como é que uma pessoa que prega o amor, a caridade, ele é praticamente uma lenda aqui em Grau, eu não posso dizer quem é, maltratava a filha e levava a moça às lágrimas todos os dias. Então, é o que nós falávamos há pouco aqui, né? O que não entenderam ainda sobre ser cristão, né? Mas é uma hipocrisia absurda. É isso? Ou falta de conhecimento íntimo. Então, isso aí você tem toda a razão, viu? Isso aí tem demais, tá? Em todas as religiões. Em todas as religiões, não é só espírita, não. E isso aí é uma coisa que gera Porque, por exemplo, dentro da doutrina espírita, uma das premissas básicas da doutrina espírita é a reforma íntima. É a pessoa se questionar e buscar a reforma íntima. Essa que é a proposta do Kardec. Tá? Só que as pessoas preferem ficar o quê? Questionando a vida dos outros e querendo a reforma íntima dos outros. Esquece da própria reforma. Tá certo? E lembrando aqui da psicanálise, a gente vê essas pessoas que ficam criticando, falando mal da vida do outro, no fundo, elas estão o quê? Projetando aquilo que existe nelas. Elas ficam vendo nos outros aquilo que tem nelas. E que elas ficam reprimindo ali. Ó. Tá? Reprimindo, quer dizer, na luz do dia, mas na escuridão, é que a gente vai ver o verdadeiro caráter da pessoa, é no escuro. É o que a pessoa faz no escuro. É isso aí. Tá? Eu acho que uma coisa importante também da gente ressaltar é que nós podemos dizer que o Freud era só razão, só racional, até porque toda a teoria dele é da emoção. Né? Ele, aliás, ele nos ensina o quanto as emoções podem estar a favor ou contra as nossas razões. Sem falar cura pelo amor. Exatamente. Né? E aí, quando ela pergunta por que uma pessoa que se diz religiosa maltrata, né? E ele deixa isso claro, nós somos homens de duas pulsões, amor e ódio. Né? Então, a vida e morte, a parte que quer viver e a parte que quer morrer, isso durante toda a nossa vida. E é interessante, né? Porque quando Freud fala isso,
né? Então você vê um homem que é extremamente racional e ele não pode sentir. Não, ele sente muito e fala tudo isso. E o Lewis faz, entre aspas, o contrário, né? Quando Freud diz assim, você que é um homem tão inteligente, como é que você vai deixar se iludir por uma mentira? Então ele fala, não, eu sinto, também posso ser inteligente, também posso ser racional. Né? Então esses opostos dos dois aqui se fazem um complemento perfeito. Né? E a gente pensar no momento, né, que Freud estava construindo uma teoria. Então, assim, eu acho que é difícil a gente pensar, claro que é um diálogo supostamente fictício, porque claro que sabe-se que ele conversou com um grande escritor antes da morte, mas supõe-se que foi o Lewis, né? E, então, assim, a gente tem que entender que o momento que ele estava vivendo também e o momento onde ele tinha que defender alguma questão, até para defender a posição da psicanálise enquanto ciência, né? É engraçado porque me veio agora a lembrança, ele conviveu com o Einstein. O Einstein tem uma frase maravilhosa, diz assim, aquele que diz que ciência e religião não se harmonizam é ignorante de uma e de outra. Isso dito por um dos maiores cientistas do mundo, né? É interessante. O Dilon, a gente vê também no Freud um grande conflito dele na questão do amor e do ódio. Né? Você vê que você falou nas pulsões, né? E ele escreveu um ensaio, eu acho que em 1915, chama Pulsões e Seus Destinos, em que ele mostrava a ambivalência do amor e do ódio, sempre em direção de um objeto. Né? Inicialmente ele acredita que falaram na pulsão do amor, na pulsão de vida, depois de todas as experiências com a guerra, ele começa a escrever além da pulsão de amor, a pulsão de morte. Então, e a gente vê que essa questão do ódio, por exemplo, é uma coisa que incomodava nós, inclusive os pacientes que ele tinha, que ele tratava, geralmente estava com problema de ódio, pai, de mãe, né? E tudo em decorrência de quê? De uma decepção que a pessoa sofreu no amor dela. Igual Freud também, né, em relação ao pai dele. A decepção que ele foi sofrendo em relação ao pai. Quer dizer, essa decepção, foi adoecendo o amor dele. Aquele amor que ele sentia no começo, ele foi ficando adoecido. E que gerava esse ódio, essa mágoa que ele tinha do pai. E no entanto, é muito interessante ver que ele se reconcilia com o pai. Né? No final de vida, ele diz que ele é um bom homem. Né? Nas cartas... Até com toda a criatividade dele, mostra que ele se reconciliou, né? Depois de criar, né? É muito interessante essa reconciliação que ele, depois de velho, ele começa a entender quem era aquele pai, do ponto de vista humano. Né? E agora a gente gostaria de passar aí as considerações finais de cada um, para a gente poder, por favor, Marcelo. Agradecer a presença de todos. Nós temos ainda mais 2 sessões. Se vocês puderem espalhar essa notícia, se vocês gostaram do espetáculo e acham esse tema. Nós não vamos ter debates amanhã nem domingo, porque seria incrível que tivéssemos, mas não temos. Então, agradecer a presença e espalhem essa notícia por aí, por favor. Muito obrigado a todos e ao pessoal. Então, a consideração é lembrar o seguinte, que mais importante que religião é espiritualidade. A pessoa tem aquela espiritualidade, né? Porque muitas vezes a religião só ela é fria, né? Mas a espiritualidade ela complementa. Agora, nem todo mundo que é religioso tem espiritualidade. Tá? E nesse ponto aí o Freud, eu acredito que ele tinha uma coisa assim, que ele tentava reprimir um pouco aquele amor, aquele carinho, mas no fundo ele era um sujeito muito bom. Não, ele era um sujeito muito bom, muito humano e terno, pelo que eu andei. Eu não sou especialista em Freud, eu sou perto da psicanálise aqui para falar. Mas pelo que eu entendi, ele era um homem extremamente terno, e a gente vê na troca de correspondência entre ele e o Pfister, por exemplo, que era um pastor protestante, a troca de conversas dele sobre religião, etc. e tal, e a educação, o carinho, como ele se tratava com generosidade.
a ternura que ele tinha pelos filhos, pelos netos, pelos amigos, isso era expressado de uma maneira evidente, né? Cachorro. Pelo cachorro. E outra coisa, isso aí mostra que o ateu é uma pessoa boa, generosa. Exatamente isso. Agora, uma coisa que impressionou bastante, gente, eu acho que foi um relato da própria filha dele, que antes dele cometer o suicídio, que foi um suicídio assistido por um médico que era... Eutanásia, né? Uma morte. Isso, foi assistido, ele tomou 3 doses. Por esse de morfina. Max que telefona para ele que diz que vai atrasar, foi esse O Max, foi ele, Max Schuh. ele que ajudou. O Freud marcou com ele e falou assim, vai ser assim, vai dar para trás. Então, e foi assim um momento que ele viu aquele cachorro dele, chegou perto dele e saiu ganindo, por causa do cheiro que ele estava exalando. É por isso que ele fala aqui na peça. E aí ele resolveu cometer Ele o não suicídio fugiu por causa do vírus, né? por causa do cheiro. Carne podre que ele sentiu. Isso é impressionante. Né? É que o autor da peça, quer dizer, o autor do livro que gerou a peça, é um homem profundo conhecedor de Freud, especialista em Freud, e que conviveu com a Ana Freud e com o Marx. Então ele conhece, ele botou tudo isso no livro, e o autor da peça, que é da Broadway, pegou esse livro chamado Deus em Questão, que esse psiquiatra escreveu, e ele coloca então essa peça aqui viva, né? 2 personagens conversando. Vejam como a arte, a cultura e a literatura, né, trazem conhecimento, né, e reflexão. Eu quero agradecer, né? E dizer assim, que eu acho que uma das coisas que fica muito marcante é o que eu penso da psicanálise e penso da religiosidade, é que nos permita poder conversar. Acho que uma das coisas que tem faltado muito, né? É o diálogo, o respeito pelo diferente. Acho que a psicanálise nos ajuda muito a entender que as pessoas podem ser diferentes e, apesar de tudo, conviver e aprender. A gente sempre aprende muito. Coisa difícil hoje em dia, né, gente? Vamos combinar? Está difícil as pessoas dialogarem sem se agredir, né? Aceitando simplesmente a ideia de precisa conviver. Como é eles aqui, eles convivem com opostos, mas não dá para a gente sentar e conversar. Esse foi um dos pontos que mais nos interessou em fazer a peça, porque a gente sentiu que era uma necessidade no Brasil. Bom, eu queria agradecer imensamente, Fernando, Sandra, vocês por estarem aqui com a gente, enriquecendo a noite da gente, de todos nós, né? Obrigado. Obrigado.